Olá, eu sou o professor Reginaldo e nessa nossa segunda aula sobre geometria plana nós vamos estudar ângulos. Peço que você pegue caderno e lápis e faça as anotações necessárias, até porque no final dessa aula nós temos uma lista de exercício e é interessante que você resolva junto conosco. Bem, por definição, ângulos é a união de duas semi-retas que têm a mesma origem. Então você observa que nós temos aqui as semi-retas AO e nós temos as semi-retas AB. Essas duas semi-retas possuem uma mesma origem, que é esse pontozinho O. Isso aqui é chamado de vértice do ângulo, né? Isso aqui é chamado de vértice. Vértice do ângulo. As duas semi-retas, elas formam o que nós chamamos de lado do ângulo. São chamados de lado do ângulo. Lado do ângulo. Então eu podia também dizer o seguinte, eu posso representar esse ângulo aqui por uma letra minúscula, né, ou por uma letra grega. Posso chamar aqui de A. Nós podemos dizer que a medida do ângulo AOB, quando você tem a representação de um ângulo, a letra que fica no meio da representação é exatamente o vértice do ângulo. E você coloca um acento circunflexo. Então a medida do ângulo AOB é igual a AA. A medida de um ângulo é feita em grau. Ok? Então veja bem, assim como você tem a medida padrão de comprimento, você tem o metro, a medida padrão no cálculo, no caso do ângulo, da medida de ângulo, é o grau. Agora você tem também submúltiplos. Por exemplo, os submúltiplos do metro é o que? É centímetro, decímetro, milímetro. O grau também tem os seus submúltiplos. Então, se você pegar aqui, ó, você vai ter aqui grau. Aí você vai ter minuto e você vai ter segundo. Então, qual é a relação que existe entre grau, minuto e segundo? É o seguinte, 1 grau é igual a 60 minutos e 1 minuto é igual a 60 segundos. Então isso aqui é importante você saber, porque nós vamos utilizar num exercício que nós vamos resolver no final dessa aula. Bem, depois de você ver a definição de ângulo, qual é a medida padrão de ângulo, que no caso nós vimos que é o grau, aí tem os submúltiplos minuto e segundo. Nós vimos que 1 grau corresponde a 60 minutos e 1 minuto corresponde a 60 segundos. Agora nós vamos estudar a classificação dos ângulos. É muito importante você saber essa classificação para você entender o estudo de ângulos. Na classificação, né, ângulo nulo é um ângulo que mede 0 grau. Então você tem aqui as semi-retas OA e a semi-reta OB. Então você observe que elas duas são coincidentes, né? Uma reta, um segmento de reta que está sobre a outra. Então, quando isso acontece, você tem um ângulo nulo, um ângulo cuja medida é 0 graus. O ângulo de uma volta é um ângulo que mede 360 graus. Então, ou seja, é um ângulo, né, que você tem aqui, ele dá uma volta completa, ok? Ele sai desse ponto aqui, ele faz uma volta completa. Ângulo reto. Bem, ângulo reto é um ângulo que está medido de 90 graus.
Se eu pegar, fizer isso aqui, dar uma volta completa, né? Nós temos aqui um ângulo de 360 graus. Aí o que acontece? Se você dividir essa circunferência, né, em 4 partes iguais, você vai ter 4 ângulos retos. Todos eles vai ter 90 graus, olha. Ok, olha. 90 graus e 90 graus. Então, isso aqui é chamado de ângulo reto. Por quê? Porque a medida do ângulo AOB é igual a 90 graus. É dito como um ângulo reto. Um ângulo raso ou meia volta? Meia volta nada mais é do que esse ângulo aqui. Ó. Você pega esse ângulo daqui, se você fizer isso aqui, né, você vai ter a metade de uma volta. Então, observe que meia volta, no caso desse ângulo aqui, ele tem 180 graus. Então, a medida do ângulo AOB é igual a 180 graus. Então, um ângulo reto é um ângulo que tem a medida de 90 graus, olha, um ângulo reto. E um ângulo raso ou meia volta é um ângulo que tem 180 graus. Ângulo agudo. Um ângulo agudo é um ângulo que tem uma medida menor do que 90 graus. Olha. Então você vê que se eu for passar aqui uma reta, aqui, você teria 90 graus, né? Olha. Então você observa que esse ângulo aqui, AOB, é um ângulo menor do que 90. Ou seja, é um ângulo que tem entre 0 a 89 graus. Então a medida do ângulo, AOB, ele é menor do que 90 graus. Já o ângulo obtuso é um ângulo cuja medida é maior, cometi um erro aqui, né? É maior do que 90 graus e menor do que 180. Então vamos um exemplo aqui. Ó. Eu tenho aqui, vamos supor, uma semi-reta, tenho outra aqui, e eu tenho aqui 2 ângulos. Ó. Então esse ângulo aqui eu vou chamar que ele tem 120 graus, e esse aqui tem 60 graus. Então esse ângulo aqui é um ângulo obtuso. Então o ângulo obtuso é um ângulo maior do que 90 graus e menor do que 180. A medida de AOB é um ângulo menor do que 180 graus e maior do que 90 graus, chamado ângulo obtuso. 2 ângulos são congruentes quando eles possuem a mesma medida. Então isso quer dizer que a medida do ângulo AOB é igual à medida do ângulo COD, que é igual a 30 graus. Então o ângulo ele é congruente quando ele possui a mesma medida. Bem, depois de você ter aprendido a definição de ângulos, de você aprender a classificação dos ângulos, nós vamos agora resolver essa listinha de exercícios com apenas esse conhecimento obtido, que apesar de ter sido pouco até o momento, mas ele é suficiente para que a gente possa resolver esse exercício que vamos começar agora. Peço que você pegue papel e lápis para que você também resolva conosco. Eu tenho aqui, vamos ver aqui as 4 operações com ângulos, né? Eu tenho aqui a soma de dois ângulos, 56 graus mais 23 graus. Então a soma é fácil, né? Você soma aqui como se fosse somar números inteiros, 56 mais 23, soma. Então aqui vai dar 9, aqui vai dar 7. Então 56 graus mais 23 graus vai dar 79 graus. 79 graus. Fácil, né? Subtração, nós temos aqui 236 graus, né? Menos 78 graus. Subtraindo 8 para 16, 8 para 16 aqui dá 8, vai uns para cada 8, 8 para 13
dá 5, vai 1 e aqui dá 1. Então 236 graus menos 78 graus dá igual a 158 graus. Vamos agora resolver a letra C. Você tem aqui uma soma, né? Você tem 37 graus, 57 minutos e 35 segundos, mais 15 graus, 48 minutos e 46 segundos. Vamos somar aqui a parte, pode ser aqui, vamos somar aqui 37 graus, 57 minutos e 35 segundos. Somar com 15 graus, 48 minutos e 46 segundos. Vamos fazer essa soma. Vamos ver quanto é que dá aqui essa soma, certo? Que vai dar 11, vai 1. Opa. Aqui 5, 6, 11 vai 1. Aqui vai dar 8, 81 segundos. 7, 8, 15 vai 1. Aqui vai dar 6 mais 4 dá 10, então aqui vai dar 105 minutos. Somando aqui 37 com 15 vai dar 12, vai 1, 5. Então, quando você somou aqui esses dois ângulos, deu 52 graus, 105 minutos e 81 segundos. Um detalhe aqui é o seguinte, que nem os minutos e nem os segundos pode ser um número maior do que 60. Então, o que você vai fazer? Você vai subtrair 60 aqui e vai subtrair aqui também. Vai ficar da seguinte forma. Você vai tirar 60, vou colocar aqui ao lado. 52 graus, 105 minutos e 81 segundos. Eu vou, no caso, subtrair aqui. Vou subtrair 60 segundos. Lembrando que 1 minuto tem 60 segundos. Então eu tiro 60 e somo 1 aqui no 105. Então ele vai ficar da seguinte forma, vai ficar agora aqui 52 graus, 106 minutos e 21 segundos. Por quê? Porque eu tinha 81 segundos, tirei 60, ficou 21. Eu tinha 105 minutos, somei 1, ficou 106. E aqui você não mexe, né? Você não vai mexer aqui. Então, agora vai o seguinte, aqui 106 minutos também não pode ser um número aqui maior do que 60, vamos subtrair. Então vai ficar assim, eu vou subtrair, vou tirar também aqui 60 minutos. E nós vimos que 1 minuto tem 1 grau, no caso 1 grau tem 60 minutos. Então vai ficar da seguinte forma, vai ser igual a 53 graus, 46 minutos e 21 segundos. Essa é a resposta. Observe que nos minutos e nos segundos ficaram números menores do que 60. Não pode ser maior e nem igual, né? Então aqui a resposta é 53 graus, 46 minutos e 21 segundos. É a resposta dessa soma. Vamos ver essa subtração. Nós temos aqui, vou fazer aqui ao lado, tem mais espaço, pode ser aqui, 75 graus, 40 minutos e 12 segundos, menos 40 graus, 28 minutos e 52 segundos. Nessa subtração aqui, o que vai acontecer? Quando você vai fazer uma subtração, esse número não pode ser menor do que esse aqui. Então nós vamos fazer uma transformação aqui, né? Vamos fazer da seguinte forma, que vai ficar assim, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar um minuto daqui e vou somar nos segundos. Então, se 1 minuto tem 60 segundos, aqui vai ficar 39 e aqui vai ficar 72. Vai ficar da seguinte forma, vai ficar 75 graus, 39 minutos e 72 segundos. E aqui embaixo você não mexe, né? Fica 40 graus, 28 minutos e 52 segundos. Então vai ficar da seguinte forma. Vamos fazer a subtração.
72 menos 52 vai dar igual a 20. Vai dar igual a 20. 20 graus. 39 menos 28 vai dar igual a 11 minutos. 75 menos 40 dá 35 graus. Então a resposta aqui, nessa subtração, é 35 graus, 11 minutos e 20 segundos. A subtração desses dois ângulos. Vamos ver essa outra aqui, essa outra subtração. Você tem aqui 67 graus menos 25 graus, 25 minutos e 2 segundos. Veja que aqui no caso, nessa subtração, nós não temos, nessa primeira parcela aqui, nós não temos nem minuto nem segundo, mas nós temos que fazer vamos fazer essa transformação aqui. Ou seja, eu vou tirar 1 grau daqui e vai ficar quanto? 66 graus. Aí esse grau, que nós vimos que 1 grau é igual a 60 minutos, então aqui vai ficar 60 minutos. Como no segundo aqui não tem nada, eu vou emprestar daqui 1 minuto, que é igual a 60 segundos. Então aqui vai ficar 59. 59 minutos, aqui vai ficar 60 segundos. Pronto, agora dá certo. Menos 25 graus, 25 minutos e 2 segundos. Fazendo a subtração vai dar o seguinte, 60 menos 2 dá 58 segundos, 59 menos 25 vai dar 34 minutos, 66 menos 25 vai dar 41 graus. Então a resposta é 41 graus, 34 minutos e 58 segundos. Então você observe que nesse exemplo aqui, nós tivemos que tirar dos 67 graus, tivemos que tirar no caso 1 grau, transformei em minuto. Como nós não tínhamos o segundo, tirei 1 minuto de 60, ficou 59, e que foi para o segundo 60. Então você tem que fazer essa transformação para que você consiga fazer essa subtração. Vamos ver aqui multiplicação. 17 graus e 10 minutos vezes 7. Pode fazer assim, não tem nenhum problema não, certo? Que dá 7 vezes 10 dá 70 minutos. 7 vezes 17, 7 vezes 7, 49, vai 4. 7 mais 4 dá 11, dá 109 graus. De novo, 10, aqui tem 70 minutos, não pode ficar assim. Então você vai tirar 60 aqui, e 60 minutos é igual a 1 grau, então aqui vai ficar 120 graus e 10 minutos. Próximo exemplo aqui, classifique cada ângulo destacado nas figuras abaixo em agudo, reto ou obtuso. Eu vou chamar aqui, posso definir isso assim, ó. Aqui eu vou chamar de ângulo A. Você bota, no caso, esse ângulo aqui, ele é representado pela letra do alfabeto minúsculo com um acento circunflexo. Aqui é B, C e D. Então, agudo são os ângulos A e C. Já os ângulos B e D são ângulos obtusos, são ângulos que são maiores do que 90 e menor do que 180. Obtuso, olha. Então você vai ter aqui o ângulo D, o ângulo B e D. B e D. Vou também chamar aqui de A, de B, de C e de D. Ângulo reto A e B. O ângulo, se você observar o ângulo D, ele é um ângulo agudo. Agudo, por quê? Porque ele é menor do que 90 graus. Então o ângulo D é um ângulo agudo. Já o ângulo C é obtuso.
ele é um ângulo maior do que 90 e menor do que 180. Então, um ângulo obtuso, o ângulo C. Então, nessa segunda figura aqui, nós temos dois ângulos retos, o ângulo A e o ângulo B. Temos um ângulo agudo, que é o ângulo D, e temos um ângulo obtuso, que é o ângulo C. Considerando que AOB e MPQ são ângulos congruentes, calcule o valor de x e os valores dos referidos ângulos. Então, veja bem, o que são ângulos congruentes? Ângulos congruentes são ângulos que possuem a mesma medida. Então, para você resolver essa questão, aí vamos recapitular um pouquinho de equação do primeiro grau, que foi o assunto que nós vimos passado, né? Vimos já essa aula anteriormente. Então, vamos usar os conhecimentos de equação do primeiro grau para que a gente possa resolver esse problema. Então, se eles são congruentes, são iguais. Então, eu vou dizer o seguinte. Eu vou dizer que 3x mais 20 é igual a x mais 40. São iguais. Resolvendo aqui, nós vamos ter 3x menos x igual a 40 menos 20. Então, 3x menos x dá 2x e 40 menos 20 dá 20. X é igual a 20 dividido por 2. Implica que x vai ser igual a 10. O valor de x é 10. Vamos calcular a medida dos ângulos, dos dois ângulos, né? Vai ficar assim, ó. A medida do ângulo AOB, que é esse ângulo aqui, é igual a 3x mais 20. Se você substituir o valor de x aqui nessa expressão aqui por 10, que é o valor dele, vai ficar assim, ó. 3 vezes 10 mais 20, que é igual a 3 vezes 10 dá 30, mais 20, que é igual a 50 graus. Vamos ver a medida agora, que deve dar igual, né? A medida do ângulo MPQ, que é igual a x mais 40. Como o valor de x é igual a 10, vai ficar 10 mais 40, que é igual a 50 graus. Observe que os dois ângulos são iguais, por isso que são chamados de ângulos congruentes. Ok? 4. Determina o valor de A, né? E A aqui, sabendo que AOB e MNP são congruentes, do mesmo jeito. Então, vamos igualar aqui. Ó. Como eles são iguais, você tem que igualar os dois ângulos. Então, vai ficar da seguinte forma. 3A sobre 4 mais 27 é igual a 2A sobre 3 mais 30. Observe que nós temos aqui fração. Então, o mínimo múltiplo comum de 4 e 3 é igual a 12, né? Não vou fazer, que você já deve saber disso aqui. Eu posso colocar aqui 1 aqui abaixo do número 27 e do 30. 12 dividido por 4 dá 3, 3 vezes 3 dá 9. Vai ficar aqui 9A mais 12 dividido por 1 dá 12, 12 vezes 27. Vamos fazer aqui 27 vezes 12. 2 vezes 7, 14 vai 1, 2, 4, 5, 1 vezes 7 é 7, 1 vezes 2 é 2. 4, 12 vai 1, 324. Igual, 12 dividido por 3 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8A, mais 12 dividido por 1 dá 12, 12 vezes 30 dá 360. Então, 9A menos 8A é igual a 360 menos 324. Implica que A é igual a 360 menos 324, só pegar aqui, ó, 360 menos 324, vai dar 6, vai 1, 3, vai dar 36 graus o valor do A. Bem, calcule o valor de x e os ângulos sabendo que a medida de AOD é igual a 90 graus. Então, o que quer dizer o seguinte? O que quer dizer é que a soma desses ângulos aqui, AOB, BOD, COD, a soma deles tem que dar 90 graus. Então, você vai somar aqui, ó.
2x mais 3x mais 4x igual a 90 graus. Somando isso aqui vai dar 7, 9. 9x é igual a 90. X é igual a 90 dividido por 9, que vai dar igual a 10 graus. Então o valor de x é igual a 10. Fácil, né? Essa outra questão, lembrando que o ângulo de uma volta mede 360 graus, né? Uma volta completa, determina o valor de x. Então, ou seja, se eu somar x mais 266, tem que dar não, é igual a 360. Então, x é igual a 360 menos 266. X é igual, se você pegar aqui 360, subtrair 266, vai dar 6 para 10 dá 4, vai 1. 7 para 16, 9, vai 1, vai dar igual a 94 graus. E por último aqui, né, esse outro exemplo que é, observe a figura abaixo e determine o valor do ângulo x. Bem, se você somar esses três ângulos, 80 mais x mais 70, dá exatamente um ângulo raso, né, um ângulo de meia volta. Então, nós vimos que a soma, no caso, tem que dar 180. Você somando aqui, x mais 70 mais 80 dá igual a 180 graus. Por quê? Porque a soma, se eu pegar esses ângulos aqui tudinho somado, dá 180 graus, forma um ângulo raso, um ângulo de meia volta. Então, x é igual a 180 menos 80 menos 70. X é igual a 180 menos 80 dá 100, 100 menos 70 dá 30. Então, o valor desse ângulo aqui é 30 graus. Bem, chegamos ao final da nossa segunda aula de geometria, né? Geometria plana. Espero que você tenha aprendido. Se você ficou com alguma dificuldade, tente rever o vídeo novamente e, principalmente, tente resolver a nossa lista de exercícios que resolvemos no final sozinho e depois você confira. Agradeço a sua atenção e até a nossa próxima aula.